Olá, pessoal. Estamos aqui começando um podcast da R122. Nós temos aqui as três sócias da R. Muitas pessoas falam R, mas é R122. E a gente... a Ju já não gostou muito de eu falar sobre isso. Não, eu não gosto, né? quando a gente dá apelido para a companhia. Esse é um tema polêmico, hein? Se a gente for entrar aqui. É bem interno, né? Mas a gente vai falar isso lá na frente depois. E eu estou aqui com a Patrícia Schwint, com a Juliana de Lacerda e a Grazi Teixeira. E a gente tem caminhado junto já por um bom tempo, né? A R122 já está com mais de 11 anos, né, Ju? Está indo para 12. Em janeiro, 1º de janeiro, a gente faz 12 anos. Hoje a gente olha para trás e vê quantas pessoas nós tivemos o privilégio de ajudar, de auxiliar no crescimento. Na realidade, a R122 é uma empresa de desenvolvimento, né? E a gente busca sempre trazer cada vez algo novo para as pessoas através de todos os aprendizados que a gente tem tido. A R122, como eu falei, foi fundada em 2011 e ela se transformou num hub de transformação e aceleração de lideranças. E hoje a gente está aqui compartilhando com você. Daqui a pouco a gente vai falar de alguns temas que nós vamos conversar eventualmente só com a Patrícia, só com a Ju, só com a Grazi. Nós temos outras pessoas e associados que a gente também vai querer conversar. Mas eu queria ouvir um pouquinho primeiro da Ju, que foi aquela que motivou e a fagulha veio no coração dela, na visão, e ela abriu a R122 há 11 anos, mais de 11 anos, não é mesmo? Pois é. O que você quer saber? Vai falando aí. A pessoa que chega e não sabe o que vai falar, porque... né? A Ju, para quem não sabe, ela foi advogada e também participou como sócia de uma headhunting, né? E, inclusive, trabalhou com a Paty, né? Por algum tempo dentro dessa empresa. Na verdade, e, de repente... a gente não chegou a ser contemporânea, né, Paty? Não? Não. Quando eu cheguei para trabalhar nessa consultoria, a Ju estava já saindo para atuar com coaching, mas tinha uma parceria e quando eu cheguei para trabalhar nessa consultoria, eu falei, olha, era um projeto temporário, eu já sabia que eu queria trabalhar com desenvolvimento de pessoas, e meu sonho era fazer coaching, eu queria muito, assim, só que na época eu não tive condições para isso, eu precisava construir o plano financeiro, e aí, na entrevista mesmo, né, uma das sócias falou, olha, você precisa conversar com a Juliana, porque ela trabalha com coaching, é uma pessoa incrível e tal. E eu lembro que eu fui lá na salinha da Ju, né, Ju? Entrei lá, eu falei, eu quero trabalhar com coaching e tal. Ela já me deu um livro, já super apoiou e a gente se aproximou. E eu trabalhei mais uns anos lá, Ju, tocando os processos aí como a R122 depois. Aí eu vim fazer parte. Então, que legal. Eu sempre pensei, viu? Sempre imaginei que... Como é bom a gente fazer um podcast assim, né? Eu sempre imaginei que vocês, na realidade, trabalharam em algum momento juntas na própria empresa, né? Não, foi super legal isso. Porque, assim, na verdade, como o Marcos falou, eu comecei como advogada, mas, na verdade, cara, eu detestava aquilo na boa. E aí eu fui para Recursos Humanos. Na verdade, já no final da faculdade de Direito, porque eu estagiei desde o 2º ano, e daí no último ano eu fui para a Spencer Stuart, que era uma consultoria de recrutamento, né? Uma executive search aí para altos executivos. E eu fiquei lá, eu finalizei a faculdade, ainda continuei um tempo lá, aí eu voltei para o Direito, eu estava muito assim, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Aí a Denise Barreto, que trabalhava comigo na Spencer Stuart, ela tinha acabado de fundar a Genext e ela me chamou para trabalhar com ela. Isso foi em 2004. E aí eu fiquei lá até o final de 2004, isso é. Aí eu fiquei até o final de 2010. Eu comecei a fazer já alguma formação, treinamentos no final de 2010. E aí eu fiz essa virada de chave de dezembro de 2010 para início de 2011. E aí foi muito legal mesmo, porque eu fiquei assim que eu virei essa chave, eu fiquei 6 meses, como a minha relação com as minhas antigas sócias era muito boa, eu fiquei dentro da Genext durante 6 meses. E aí depois eu fui montar o escritório fora. E aí foi nessa época que a Paty entrou, a gente se conheceu, e aí depois eu lembro, a gente continuou conversando, né, Paty? Eu lembro a gente num café ali na frente do escritório, do primeiro escritório da R122, a gente tomando um café ali. Eu me lembro muito disso, assim, eu me lembro mais dessa cena do que da cena dentro da Genext, a gente conversando. Eu lembro. Que legal. E você é psicóloga, né, Patrícia? Legal que você está juntando aí conhecimentos e formas de ajudar as pessoas através da sua vida profissional, né?
Eu me formei em psicologia, me formei na Unesp de Assis, e aí foi em 2011 que eu vim para São Paulo para esse projeto temporário. Sou do interior, né? Então, puxo o R. Mas não dá nem aqui, para perceber. Como eu, não dá para perceber. Eu sou de Tempo, Minas, gente. tô brincando. E Seu com R o tempo a gente diferenciado, foi Grazi. apresentado, né? Para outra pessoa do interior, tá aí a Grazi, que E todo um dia... mundo acha que é de Minas, né? Que eu falo É mesmo. Mas é pertinho, né? Gostoso, a Grazi fala, não é mesmo? De vez em quando ela fala, não é mesmo? Eu sou de Franca, né? Divisa, mas moro em Ribeirão Preto, né? Já há muitos anos. Nossa, sou mais Foi uma amizade que nasceu bem rápido, né, Grazi? Você chegou Foi. nos eventos, nos workshops que a gente estava fazendo, e a partir dali vocês duas se conectaram, e a R122 eventualmente teve você, né, o privilégio também de recebê-la como sócia. E eu estamos aí. tava até lembrando, eu entrei em 2014, né? Eu lembro que eu te conheci naquele curso que vocês estavam dando do Líder Coach, e foi, assim, um achado, né? Foi algo, como a gente acredita, divino, né? E houve uma conexão muito forte, né? Desde esse dia. E da mesma forma, Paty, você estava falando, eu não sabia, assim, desses detalhes, né? Que a Ju super te acolheu e te ajudou na carreira de coaching. Foi a mesma coisa comigo. Eu me lembro exatamente da mesma cena, assim, da cena certinho. O dia que eu estava nesse curso, e no intervalo a gente começou a conversar. E eu comecei a falar para ela que eu queria, né, seguir essa carreira, fazer uma formação. Não sei se você lembra, Ju. E aí, nossa, você foi super atenciosa, me deu os caminhos, tipo uma mentoria mesmo, sabe? Foi muito legal. Aí fui fazer a primeira formação, né, que vocês tinham feito. Isso. E tem essa coisa dos caminhos, né, Gra? Porque, assim, a gente sempre teve uma preocupação muito grande de qual que é o caminho bom, porque o coaching tem várias formações, vários tipos, e eu lembro que para mim foi muito marcante a questão da ICF, de algo que tivesse já uma base de competências. Então, assim, fez todo sentido, porque todo mundo que ia, eu vi isso depois, né, na trajetória, e fiz isso também, de ajudar as pessoas a irem por um caminho assim. Mas é uma dúvida muito comum, né? Por onde eu vou? O que eu preciso fazer para ser coach? Qual que é um bom caminho? E hoje mais legal ainda, que você tá né? falando aí, né? Desculpa, Grazi. É muito legal que a Paty acabou de falar, porque a gente, como empresa, tem o compromisso de conhecer e aplicar esses métodos de transformação, né? E a Ju lutou muito por isso, até eventualmente cada um aqui foi buscar a formação pela ICF, né? Pela International Coaching Federation, que é esse maior órgão regulador do coaching no mundo. E é o que traz hoje esse embasamento e esse fundamento sólido, né? Da R122, que trabalha todos os coaches aqui são ICF. E a gente sabe que essas melhores práticas internacionais de treinamento, desenvolvimento, neuroliderança que hoje a R122 desenvolve, vem a partir desse entendimento nosso, de buscar o melhor para as pessoas, né? A gente... É claro, se você que está aqui ouvindo a gente, assistindo a gente e quiser saber mais, entra lá no site da r122.com.br e você vai descobrir um pouco mais de cada uma dessas pessoas que estão falando aqui. E o legal é que cada uma de vocês, a Grazi é administradora, né, Grazi, de formação, a Ju advogada, a Paty na área de psicologia, e vocês combinam isso, e cada um dos outros associados combinam isso para que a gente possa atender da melhor forma cada pessoa onde ela estiver, né? Claro que o coaching não traz não é necessário a sua formação para atingir alguém, né? Mas é muito legal que a gente tenha essa diversidade de treinamentos entre nós também, né? Hoje, uma coisa que está me chamando a atenção, como a gente está no podcast aqui de apresentação da R122, acho que tem duas coisas bem importantes que você estava falando, Marcos, que vem para o meu coração, assim. Eu acho que você trouxe algo da nossa relação, né? E o quanto isso é forte para nós, o quanto a R122 ela é pautada em relações fortes e, assim, acho que nós três, como sócias executivas, a gente desenvolveu muito mais do que uma sociedade, né? A gente tem uma relação, assim, de profunda confiança, de profunda admiração, de profundo respeito. E isso para nós é um pilar muito essencial desse negócio. E o outro que você também falou, a gente estava aqui falando informalmente sobre a ICF, etc.,
E como para a gente, no meio de um mundo em que muitas vozes falam muito alto, né? E que a gente não sabe para onde olhar, a gente brinca que a gente é nerd de transformação de gente, porque para nós é muito importante essa coisa da profundidade técnica, da ciência, da profundidade, da solidez, do credenciamento, né? Então, você falou sobre a International Coaching Federation, você falou sobre a neuroliderança, e é isso, a gente vai muito em cima do que a gente sabe que é comprovado, do que a gente sabe que tem estudo, que tem pesquisa, que tem método, que tem... e até isso para a gente, às vezes, num universo em que as pessoas são mais vendedoras do que entregadoras, né? Para a gente isso é um super de um desafio, porque como para nós é tudo muito sólido, muito profundo, então a gente fica, cara, qual é a medida, né? Qual é a medida da maquiagem, qual é a medida do conteúdo mesmo? Então é bem legal. Muito mais do que ter parágrafos escritos, né? Numa apresentação da empresa, de visão, de missão, de valores, é vivê-los, né? Legal, Ela Grátis, desculpa. Não, eu só comentar que aí a gente tem que fazer o exercício contrário, né, Ju? É aprender a vender o que a gente busca de um jeito legal e também até trazendo um pouco de marketing, que aí entra o nosso desafio, né? Eu vou contar, olha só como é difícil. Outro dia a gente tem um parceiro espetacular na área de mídia, né? E a gente estava fazendo uma campanha de trazer frases que com significado. Para mim é tão difícil falar só uma frase que eu só consegui, a minha cabeça só vem aquelas frases tipo Estrada de 1000 léguas, começa no primeiro passo, pássaro na mão é melhor que dois voando. E é super difícil, eu não sei falar uma frase, é muito louco. Gente, você falou uma esse final de semana. Você podia lembrar aqui. Você falou, da minha autoria, eu não lembro. Então. Da honestidade, é verdade. Anota lá. Mas o que as meninas estão falando é muito, muito legal, que tem a ver com até o nosso desenvolvimento como empreendedoras, né? Porque exatamente. E que foi esse longo caminho que a gente vem percorrendo, né? De pessoas que são completamente apaixonadas pela transformação, que vivem um propósito vencendo todas as barreiras que se colocam, inclusive financeiras e tudo mais, e que ao longo desse caminho aprendeu sim a vender, a comercial, marketing, sair da caixinha do adoro estudar e atender pessoas, né? Se eu pudesse ficar lá só escutando, ajudando, facilitando grupos, equipes, alta performance, cara, sensacional. Mas precisamos pensar no negócio. E esse amadurecimento, como a gente avançou, né, gente, nesses anos, que inclusive, né, no começo a gente tinha uma parceria de uma forma, depois a Ju nos convidou para efetivamente sermos sócios e tal, e aí hoje participamos aí de toda essa construção, então é muito, muito legal, né? Dá um orgulho de ver a gente crescendo, aprendendo, suando, chorando. Vendo que a gente consegue, né? É legal porque momento, né? uma empresa, no início, ela vai usar, obviamente, todas as suas forças e na atividade daquilo que a pessoa conhece, sabe, né? E às vezes nós não sabemos tudo, e às vezes não, né? Quase sempre, ou sempre nós não sabemos tudo. E por isso eu vejo que com esse amadurecimento da R122, o crescimento, né, essa aceleração de coisas novas que estão pingando aí, a gente pode falar jorrando, né, para dentro de casa, eu acho que tudo isso vai contribuir, porque a gente vai sair só de uma empresa que traduz o que cada uma das sócias ou dos sócios tem com relação a desenvolvimento de pessoas, mas também os outros pontos que podem fazer uma empresa crescer, como você falou, né, Paty? A parte comercial, que não é a nossa, hoje em dia, graças a Deus, pode ser colocada em mãos de outras pessoas para que a empresa também possa ser mais conhecida, né? Agora tem uma coisa que é engraçado, né? Porque a gente começou a falar desse mundo em que todo mundo fala muito alto, mas nem todo mundo fala com conteúdo. Agora, tem uma coisa também que a gente tem que nos define muito, que é paixão, né? A gente é muito apaixonado por isso que a gente faz, a gente é muito apaixonado por realmente gerar diferença, que nem ali no nosso statement de valores tem. Somos gente de verdade que facilita a gente de verdade. Começa assim. E como a gente é apaixonado por isso, né, pessoal? Como pra gente, assim, cada vez que a gente vê que alguém realmente teve uma transformação, isso pra gente assim, falta o fôlego, né? É bom demais. Então, nesse aspecto, a gente acaba conseguindo... sinceramente, eu acho que
que isso... E aí dá pra gente falar, tem um outro podcast aqui, né? Qual a diferença entre vender por forma ou vender por conteúdo? Porque você é apaixonado, né? Acho que dava pra gente entrar num outro... E acho que isso foi uma descoberta que a gente foi tendo, né, Ju? Que a gente podia aprender a vender de um jeito genuíno, verdadeiro, porque a gente acredita no que a gente faz, a gente é apaixonado, e isso é uma coisa que a gente tem aprendido e tem se tornado cada vez melhor, né? E até puxando um gancho, também fiquei pensando o quanto a gente aprendeu a trazer da nossa própria história, né? Porque nós aqui temos histórias de vidas diferentes, mas a gente tem projetos paralelos que dependem muito dessa veia empreendedora e que a gente vem desenvolvendo, né? Tanto empreendedora, inclusive de liderança também, que é o que a gente faz aqui, mas que a gente faz fora também. Isso é outra coisa, né? Que a gente aprendeu e tem se aprimorado cada vez mais, de trazer também essa experiência, de conseguir traduzir isso para o mercado, para o que a gente faz aqui na R122. E é muito legal, né? Poder falar disso, poder ver isso de uma forma muito mais leve, segura, entendendo o quanto também contribui para o nosso desenvolvimento e para ajudar, inclusive, o cliente que a gente atende. Então, muito legal. Eu queria ouvir de vocês, assim, primeiro porque a missão é bem ousada, né? Quando a gente fala de transformar o mundo por meio da transformação e aceleração de líderes, né? Ela é bem ousada. Eu me lembro daquele Provérbios que diz assim: primeiro em Jerusalém, depois Judeia, Samaria, até os confins da terra, né? Daí você, claro, você quer atingir o mundo, e a missão, ela foi declarada, e eu vejo que todos nós buscamos viver isso, né? A gente não quer só transformar o amigo do nosso lado, a gente quer ver uma cidade diferente, a gente quer ver um estado, um país, nações e um mundo diferente dentro daquilo que, mesmo que seja a partir de um ponto menor em relação às outras empresas, que isso possa proliferar e multiplicar, né? Então eu queria ouvir de vocês, assim, por que, como a Grazi acabou de falar, vocês estão falando aí, essa paixão tão grande pela transformação do mundo. Bom, uma de cada vez. Eu na verdade até... A Ju começar, vai lá. Eu fiquei pensando aqui no que a gente viveu esses dias. A gente acabou de sair de um trabalho, na verdade, assim, acho que 2 trabalhos atuais que estão acontecendo. Um da Paty comigo, o outro da Gra comigo. O trabalho com a Paty, a gente tem ajudado a reconstruir uma área dentro de uma indústria farmacêutica. E não tem preço quando a gente sabe que uma companhia que vai ter um impacto no paciente, você tem uma área que pode produzir melhor, que pode produzir maior, pode produzir com pessoas felizes produzindo mais e produzindo melhor. Isso para nós não tem preço, né? Aí a gente estava, Grazi e eu, num trabalho quinta e sexta passada, trabalhando com a área tributária de uma gigante brasileira, e a gente estava trabalhando propósito, valores, comportamentos, e a gente olhando para aquelas pessoas e pensando assim, cara, como a gente sabe que a área tributária é uma área extremamente desafiadora, né? E principalmente de uma companhia muito grande, a gente sabe que essa companhia, quantas oportunidades de se fazer errado ou se fazer certo existem. E aí pessoas transformadas, pessoas realmente se movendo por valores, por aquilo que acreditam, fortalecidas. Gente, a gente está impactando o Brasil. A gente está ajudando uma companhia a crescer, gerar mais emprego, ter um impacto diferente, uma área que pode ser uma área referência no mercado brasileiro. A gente está impactando o Brasil, a gente não está impactando, a gente impacta do pequeno. Olha só que interessante. O rapaz saiu de lá, até a Grazi chamou muita atenção dessa fala, um rapaz saiu do trabalho que a gente teve, que era um team building, e na verdade a gente trabalhou muito uma construção ali, e o rapaz sai falando, saio daqui, como ele falou, Gra? Ele falou com uma marca de vida, transformado. Ele falou transformado. Ele falou que ele teve experiências com ele mesmo que ele não tinha há muitos anos, há 5 anos. Exato. E ele aí falou, a gente sai daqui transformado. Ele falou exatamente. E aí a gente vê o indivíduo e a gente vê o potencial de uma área, de uma gigante, fazendo a diferença no Brasil. Então, cara, é espetacular isso.
e fazendo diferença mesmo, né? Porque no final das contas vai afetar lá na ponta, né? No consumidor, promovendo um acesso ao consumidor, né? Com produtos mais acessíveis. Quer dizer, olha onde isso vai chegar. Foi, inclusive, um dos exemplos, né? Que um dos diretores trouxe lá numa das palestras junto com a gente. E é muito legal, né? Ver o quanto isso é real na vida das pessoas, né? A gente teve esse depoimento, mas a gente teve vários outros depoimentos nessa linha, né? Das pessoas verbalizando de forma genuína, espontânea, as experiências que elas tiveram lá a partir da mudança de mentalidade, reflexões que elas fizeram, com o que foi provocado lá, né? E aí, isso vai impactar não só a companhia, mas vai impactar essa pessoa como indivíduo. Então, ela vai chegar na casa dela, ela vai compartilhar disso com a família, quer dizer, ela vai inspirar, vai influenciar a família também, né? Porque também a gente acredita muito nisso, né? Eu quero ouvir. Opa, termina a sua frase. Vai lá, não, como indivíduo a gente se modifica, a gente é transformado, naturalmente a gente modifica o ambiente que a gente está inserido, também, ou pelo menos inspira o ambiente, né? Eu quero ouvir a Paty também, mas só lembrando aqui, para mim mesmo, né, que é muito mais do que apenas uma transformação de um dia para o outro, que vai durar um dia para o outro, mas é exatamente algo que a pessoa vai olhar para trás, e a gente tem acompanhado muitos dos nossos clientes, né? Você olha para trás 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos depois, né? E transformação que a gente fala é essa, né, Paty? Queria ouvir de você, como que está esse desafio da missão para transformar todo mundo? Eu acho que o que as meninas falaram é muito legal, que a gente escuta, né, frequentemente a questão do ser divisor de águas, e a gente começa da mudança da mente, né? A gente muda o mundo a partir da mudança interna de cada um que passa pelos processos. E a gente tem o sonho de alcançar muita gente, porém é muito essa visão que as meninas trouxeram, né? A gente muda o mundo de uma pessoa, o mundo interno, o mundo de uma equipe, de uma organização, e vai multiplicando, porque quando eu aprendo eu posso replicar e reproduzir aquilo. E vem muito a gente, é uma filosofia, né, de crenças que a gente tem, de ser colaboradores na transformação do mundo, né? E se a gente se une em propósitos para trazer valores, para trazer uma liderança mais humanizada. Então, quando, por exemplo, eu conduzo um coaching executivo, que é um processo individual, mas que a gente traz um lugar de transformação da mente. Ele tem, sei lá, quantas pessoas na equipe? Né? 10, 20 pessoas numa equipe. A vida daquelas pessoas é influenciada, como as meninas estavam falando. Elas podem trabalhar melhor, podem alcançar melhores resultados, ter melhores interações. E quem não sofre por ter um chefe ruim, né? Quantas vezes a gente vê... Cara, o chefe é uma coisa, então a gente trabalha com essas pessoas para mudar a vida delas também. Então, é realmente muito gratificante. A gente, claro, está aqui hoje só com uma apresentação, uma introdução do nosso podcast, mas a nossa intenção é trabalhar com vocês com temas exclusivos e específicos dentro de um tema principal. Por exemplo, a gente vai falar, você é líder agora, né? E o que você vai fazer com essa liderança? A gente vai trabalhar com pelo menos 3 níveis de liderança, nós vamos explicar isso para você. Daí a gente vai falar sobre gatilhos mentais, cerebrais, na produtividade. A gente vai falar sobre equipes de alta performance, como lidar com isso, como se comunicar. E eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, qual é o tema preferido que você vai querer compartilhar em algum momento aqui, que eu vou trazer só a Paty, eu vou trazer só a Ju, vou trazer só a Grazi, vou trazer outras meninas e outros meninos, né, na empresa para a gente conversar. Obrigada pelas meninas. Eu sei que liderança feminina fala muito alto também, né, para vocês, mas eu queria escutar, assim, o que você, Ju, Grazi, Paty, espera trazer em algum momento nos podcasts que a gente vai fazer. Eu adoro falar, assim, sobre o cérebro, né? Para mim foi um divisor de águas, foi o termo que a Paty usou, conhecer o cérebro e saber como é que a gente pode ajudar nessa transformação do mundo por meio daquilo que a gente conhece e do que a gente ainda vai continuar aprendendo. Então, para mim, esse é o tema do meu coração, né? Vamos lá, Paty.
Eu acho que eu gosto muito de falar sobre esses processos de formação de liderança. Adoro trabalhar com questões de novas lideranças que assumem uma equipe e aí não sabe nem por onde começar e está estressado e tal. Eu gosto muito de pensar em temas de formação mesmo, da liderança e dos desafios das soft skills mesmo, de um modo geral, que aí tem tudo a ver com o que a Ju está falando, né? Como que a gente transforma, como que eu treino habilidades, né? Como que eu... E trazendo uma pitada também aí da psicologia, da saúde mental, são coisas interessantes que a gente pode falar, além de carreira, né, gente? Porque carreira claro. Ó, e eu já ter. vou voltar, viu? Já vou voltar, antes de terminar aqui, eu vou voltar na Ju e você, a gente vai ouvir a Grazi, mas eu quero uma palhinha, pelo menos, disso que vocês estão falando aí. Vai, Grazi, você. A gente tem temas em comum aqui, né? Mas eu gosto muito de falar de liderança feminina. Acho que esse é um tema que está muito em voga e é um tema que chega muito para mim, tenho estudado mais. Mas também essa coisa, né, do líder quando ele assume a posição pela primeira vez, entendendo também algumas diferenças entre homens e mulheres, um pouco de neurociência, não tão aprofundado como a Ju, mas também é uma área que eu gosto muito. De falar de mentalidades, de mudança de mentalidades. Então, é um pouco do que a gente vai trazer aqui, falar de confiança, de coragem, né? A questão da confiança, que é uma coisa que parece que está tão batida, mas que as pessoas chegam com muita dificuldade de desenvolver, de saber se posicionar, inclusive até em carreiras, né? Pessoas que estão trilhando aí carreiras mais executivas. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas coisas. É legal tem também... uma última coisa, peraí, deixa eu só falar, porque eu fui tão, né, cérebro, tipo, as pessoas, que saco, eu não vou querer ouvir falar, gente, não é só isso não, tá? Eu amo falar sobre propósito, pra mim, assim, na verdade, tudo tá muito conectado, a vida, eu costumo dizer assim, tem uma outra frase, mas não vai dar pra colocar ali, Gra, que é assim, pra gente... Pro propósito, o dedão dói menos. Ô, Ju, mas ó, essa eu acho que vai viralizar. A dor do dedão dói menos, cara. Mas é assim que pega. Aí depois você escreve um texto bonitinho, todo técnico. Vou colocar lá, vamos ver o que o Isa fala. Então, mas eu adoro falar sobre propósito. Eu sei que você gosta de falar sobre o propósito, mas dá uma palhinha aí e eu vou só citar uma frase para você, que é, às vezes as pessoas têm medo de falhar. Qual é a relação que isso tem com o nosso cérebro, com o nosso entendimento de algo assim? Às vezes não, né? Sempre. Acho que a falha, o erro, ela traz uma sensação de perigo para o cérebro. O cérebro, ele tá o tempo inteiro tentando nos proteger de potenciais riscos. E aí, a questão da falha, ela vem com essa representação. E aí, como o cérebro também tenta antecipar situações, ele não gosta de lidar com incertezas, o futuro, e um futuro que representa uma potencial ameaça, faz com que o cérebro se estresse, né? E isso tira a gente do nosso melhor. Então, tá aí a palhinha. Legal. E a próxima pergunta que eu faço aqui, tanto para a Paty quanto para a Grazi, eu acho que vocês duas podem complementar, é como equilibrar os papéis de uma pessoa, né? Papel Próximo podcast versus carreira. Papel versus carreira. É só a palhinha daquilo que a gente vai conversar com mais detalhes e mais... Queria escutar vocês. Tem uma coisa que eu adotei para mim, assim, para mim não existe equilíbrio, né? Para começar, eu falo que existem estações, então depende da estação que você está vivendo, e aí você tem lá um monte de pratos para equilibrar, necessariamente você vai dar mais atenção para alguns do que para outros, né? Isso também tem muito a ver com valores e propósito, como a Ju trouxe aí já o tema, porque é assim que eu meço, né? O que é importante para mim, qual que é o propósito que eu estou seguindo, sabendo que mesmo assim eu vou ter que entender que existem estações que eu não vou conseguir dar conta de tudo. E aí são os acordos, o acordo consigo mesmo, é o acordo com as pessoas que você convive, né? A forma como você vai gerir isso, mas entendendo que não existe equilíbrio, né? A gente vai falar mais sobre isso. E isso é uma libertação quando a gente descobre, né? Porque a mulher por si só, ela se cobra e se compara muito, naturalmente falando. Então ela vive aquela síndrome da Mulher Maravilha muitas vezes, né? De achar que ela vai estar sempre linda, maravilhosa, conseguindo fazer tudo, e chega no final do dia ela nem está cansada, né? E não é verdade. Essa palhinha está quase dando para fazer uma fogueira, mas tudo bem. Eu vou passar para a Paty, mas aí a gente vai trazer isso, né? Contando um pouco mais por que a gente entende isso dessa forma. Eu estava aqui só ouvindo a palestra, já quero ficar, né? Mas só adicionando, muito bom, Gra.
Eu acho que para mim eu preciso exercitar muito a clareza de papéis. Eu vejo que as pessoas, quando exercitam essa clareza, né? Qual que é meu papel como mãe? Qual que é meu papel como sócia? Em cada situação ter muita consciência, estar presente. E aí, a partir disso, eu gosto muito desse conceito das estações que a Gra fala, né? Tem momentos, por exemplo, uma mãe com um filho pequeno, um bebê, está numa estação que não permite fazer o que uma mãe com um filho de 18 anos faz. Ou enfim, vai ter que se rearranjar de um jeito diferente, né? Então, eu gosto muito dessa clareza de papéis e muita conversa, muita negociação, muita determinação para colocar limites também, né? E para si e também para quem está ao redor entender, né? A gente estava para começar aqui o podcast e uma demanda, né, gente? Falei, gente, vou atrasar um pouquinho, né, da minha filha, tive que resolver. Então, assim, é essa integração da vida, né? A gente vai resolvendo, vai cuidando das coisas conforme elas precisam ser cuidadas, sem perder de vista o médio e longo prazo, né? Que é o grande desafio também. Legal. Bom, a gente imaginou que esse primeiro vídeo nosso teria aí uns 15, 20 minutos. Eu acho que a gente passou um pouquinho. Não tem problema nenhum, mas a gente faz isso com o maior prazer e a gente está aqui colocando a nossa cara para bater e esperando contribuir com você de alguma forma. Fora esses temas que a gente falou aqui rapidamente, nós ainda teremos, anunciaremos para você outros temas que você vai poder escutar. Todas as semanas a gente vai buscar trazer um podcast novo com um tema diferenciado, bem trabalhado, para que você possa também aprender e se desenvolver aí onde você está. Eu só quero perguntar para vocês se eu não fiz alguma pergunta que você gostaria de colocar nessa introdução, daí você fala antes de a gente terminar. Foi super legal, Marcos, adorei conversar aqui e como você falou, a ideia é contribuir também, se conectar mais, né? A gente normalmente faz conteúdos e publica coisas nas redes sociais, aqui é o nosso espaço mais de conversa, assim, de mesa, né, que as meninas falam, de bater papo mesmo. Então a gente está mais livre aqui para compartilhar de forma mais aberta e coisas até mais simples ou corriqueiras para a gente se conectar, porque é na vulnerabilidade que as pessoas se conectam, né? Os relacionamentos são assim, então queremos nos abrir um pouco mais aqui. Valeu! Bom, muito obrigado, Grazi, Ju. Obrigada a nós, tá tudo muito bem? bom. Ótimo. Quero agradecer vocês pelo tempo que vocês separaram para isso e a gente vai aqui dedicar esse espaço, tentar fazer, né, quase todas as semanas, para que você possa também receber um pouquinho desse aprendizado que a gente tem tido. Um abraço. Muito bom. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente.